Muito bom dia, amigos, seguidores da TV Tem de Tudo. Eu sou Romário Shoa e nesta manhãzinha aqui de sábado, como prometido lá, já postado ontem, estou aqui com o amigo Ivo, fundador do é, Educare, né? Espaço Kids. Ele também, vou falar aqui um pouco do currículo dele, além de fundador nessa questão toda social aí, relacionada à criança, também é escritor. Temos aqui a sua última obra, que é Pedagogia para Formadores. Quem quiser também aí já de início, segue ele no Instagram também, né? Pronto, segue ele no Instagram. Isso, temos a Educare também no Instagram. Ele pedagogo de formação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para ele para que ele possa se apresentar e logo em seguida vamos dar continuidade com algumas perguntas sobre ele, por que não, né? Como surgiu essa ideia e tudo mais, e também mais específicas sobre o Instituto mesmo em si, Educare. Muito bom dia, senhor Ivo. Fique à vontade aí para todos os nossos ouvintes. Se quiser deixar a sua mensagem inicial aí, pedir o pessoal para seguir de início aí, logo o pessoal que está entrando, já vai ajudar também bastante. Eu sei que vai ajudar tanto o Instituto como o teu Instagram pessoal. Então é isso. Muito bom dia. Bom dia Romário, bom dia a todos da TV Tem de Tudo. Primeiramente, Romário, parabenizar a vocês da TV, né, pelo brilhante trabalho de comunicação que vocês têm desenvolvido aqui em Iguatu e na região Centro-Sul. Em todas as entrevistas que eu dou, eu sempre gosto de ressaltar que eu tenho duas paixões, que é a comunicação e a educação. Eu acho que essas duas frentes, né, elas podem transformar a vida das pessoas. Vocês trazendo a verdade, né, deixando as pessoas informadas, trazendo a boa informação e a educação como tal já é esse grande ativo de desenvolvimento. Pedir a você aí inicialmente já para nos seguir nas redes sociais, né? Ivo Lavô, ponto oficial. Seguir também a Educare, porque nós vamos falar um pouquinho aqui do nosso projeto. Bem, em termos de apresentação, meu nome é Ivo Lavô, eu sou pedagogo de formação. Já de antemão digo que eu não escolhi ser professor, não foi a minha escolha inicial, mas assim, por ocasião das circunstâncias, o que a vida foi proporcionando, então a gente acabou vendo e reconhecendo que as pessoas já validavam, né, essa minha atitude. Sempre eu fui alfabetizador, acredita? Eu com 14 anos, inclusive completei agora 25 anos de carreira de professor, e eu vou até chamar todos os meus alunos, a gente vai colocar numa grande obra. Já preparei a pesquisa e já estou articulando com os meus alunos, desde aqueles que eu alfabetizei quando eu ainda nem tinha formação, até aqueles que hoje eu contacto por meio não só da minha docência, mas também por meio de palestras. Não sei se eu já me apresentei, se já for suficiente. Bem, então eu sou educador, um professor, e tenho esse projeto aqui desenvolvido em Iguatu, a Educare. E a Educare começou como um espaço kids, apenas para hotelzinho, né? A ideia que eu tinha, Romário, era que as crianças elas pudessem ser cuidadas enquanto os pais trabalhavam, faziam um supermercado ou iam uma viagem. Inicialmente a ideia foi essa, mas assim logo surgiu a necessidade de ampliar. E aí eu comecei com o berçário, né? E o berçário a gente matricula crianças a partir de 6 meses. Nós temos até um lema: terminou a licença maternidade, deixa com a gente, né? E aí, depois do berçário, veio também a creche. E agora estamos com o sistema objetivo de educação. Vamos já trabalhar com a educação infantil. Mas eu gostaria especificamente de falar de um projeto que ganhou visibilidade a partir da Educare de forma nacional, né? É um trabalho que a gente desenvolveu com os pais
chamado Confluência. É uma espécie de escola para pais. Até perguntei a você se você era pai, você disse que ainda não, né? Mas, assim, a ideia era que a gente tivesse uma ação voltada para os pais, para que eles pudessem cuidar dos seus filhos, no sentido de educar mesmo, trazendo para eles insights, conhecimento da neurociência, conhecimento da pedagogia, da psicologia, da programação neurolinguística, para que os pais pudessem saber como eles podiam cuidar dos seus filhos. E esse projeto a gente começou entre os 500 melhores do Brasil, depois foi para os 100 melhores do Brasil e encerramos como entre os 40 melhores do Brasil, de acordo com o Prêmio LED Educação da Rede Globo de 2024. E a gente vem desenvolvendo outras atividades aqui, fazendo diferencial, né, para a educação, por a gente acreditar que a educação ela é o que transforma realmente a vida das pessoas. Eu não sei a sua origem, Romário, mas eu sou filho de agricultor e minha mãe, dona de casa, meu pai semi-analfabeto, minha mãe apenas alfabetizada, mas assim, ele dizia uma coisa: olha, eu vou para a roça, mas você vai para a escola. Então, assim, meu pai foi um grande incentivador e assim, ele hoje para mim é a maior referência de sabedoria que eu tenho na Terra, né? E minha mãe também, que me incentivava a levar, a estudar, né? Para que eu pudesse depois levar a educação para as pessoas. Como eu disse antes, eu não escolhi ser professor, eu queria ser jornalista, mas você é quem é jornalista. Eu não consegui esse mérito, né? Então foi surgindo oportunidades e as pessoas me chamavam professor para lá, professor para cá. Então, assim, foi um reconhecimento primeiro social, para que depois eu pudesse me reconhecer. Fugi muito dessa tarefa, mas enfim, chegou o momento em que a gente adotou mesmo, reconheci que eu tinha que trabalhar numa frente educacional. Foi por isso que não somente eu sou professor de carreira, já estou completando aí 45 anos de idade e 25 anos de carreira só formal, né? Se fôssemos contar o tempo em que a gente atuava como professor ali alfabetizando ou mesmo com aulas particulares, dá um pouquinho mais tempo. Mas como aumenta a idade da gente, quando a gente fala, eu deixei só em 25 mesmo, tá bom? Pronto, muito bom então saber esse início da sua jornada, o início do porquê da Educar. Então, bom, para darmos continuidade aqui à nossa entrevista e esse bate-papo aqui, passar informação para os nossos ouvintes e amigos, eu gostaria também aqui de perguntar quais são agora os próximos planos que você tem para a Educar. E também para você, Ivo, enquanto educador, porque eu creio que você tem outros planos além também de crescimento e desenvolvimento da Educare, mas também você deve ter novos projetos, como por exemplo, seu último livro é este aqui, né, Pedagogia para Formadores. Se você tem algum outro projeto relacionado a livro ou algum outro projeto em alguma outra área, seja relacionada a, sei lá, ensino, a pesquisa, alguma coisa assim do tipo. E também, que já são duas perguntas, né? Para a gente não ficar com muita coisa. A terceira seria como que é essa sua relação e como que os pais veem esse seu empenho, esse seu esforço quanto à educação em um país que muitas vezes a gente deixa de valorizar tanto a educação ou o ensino. Atualmente, na época, principalmente de rede social, onde a gente vê muita gente ganhando fama, ganhando muito dinheiro fácil e rápido, a gente às vezes se frustra ou bate aquela ânsia por querer fazer o mesmo, mas muitas vezes, a grande maioria daqui migra por esse ramo, não consegue atingir o mesmo patamar e acaba frustrado. No entanto, quem decide enveredar pela área do conhecimento, da educação, do estudo, pode demorar, vai demorar, mas é um caminho que vai ter um resultado.
vai ter algo no futuro melhor te esperando. Então é isso, eu gostaria de parabenizar e perguntar, a terceira pergunta seria essa, qual é como é essa relação sua com os pais, para com os alunos, porque todo pai quer ver o teu filho ter o melhor ensino, seguir o melhor caminho na vida. Então, agora são essas três aí. Se tiver alguma dúvida no que eu te falei aqui, você pode me passar o microfone de novo, que a gente ressalta de novo o que eu acabei de falar. Fica à vontade. Muito bem, Amaro, obrigado. Sim, eu vou responder as três perguntas. A primeira, em relação à questão da Educare, o próximo passo, que é a inovação que a gente tem agora para 2025, inclusive eu quero chamar aqui a sua atenção, nós ampliamos novas salas de aula para que nós pudéssemos implantar a educação infantil. Então, a grande novidade é que agora nós somos também educação infantil. E, entre tantos sistemas de educação que a gente tem no país, eu fui analisar vários deles, a gente adotou o sistema objetivo, que é um sistema de educação já bastante antigo, né, e que vem se mantendo no mercado, não somente com inovação, mas também mantendo certas coisas do tradicional. O que eu gostei do sistema objetivo foi isso, porque hoje, Romário, a gente tem as crianças ansiosas muitas vezes por conta do impacto das telas, né, por conta do uso, às vezes, muito precoce das tecnologias. E o sistema objetivo trabalha o emocional ou socioemocional dentro dos conteúdos. Porque, assim, muitas vezes, algumas frentes de educação exageram no tratamento ao socioemocional, negligenciando o tratamento com o conteúdo. Então, muitas vezes, a criança sai do ensino fundamental sem saber as operações de conta, sem saber ler um texto, traduzir, entender, compreender. E isso não pode acontecer. Então, a gente precisa priorizar o conteúdo, não no sentido como era antigamente, no tempo que eu estudei decorar por decorar. Por exemplo, eu sei a fórmula de Bhaskara e nunca utilizei a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC dividido por 2A. Nunca usei isso, mas eu decorei. Né? E a gente decorava, inclusive, a tabela periódica, né? As coisas que a gente não utilizava. Não é essa a questão, mas nós precisamos sim trabalhar conteúdo, trabalhar a memória. As crianças precisam, por meio dos conteúdos, desenvolver sua inteligência emocional. Eu gostei muito, dialogou muito com a filosofia da Educare, e é isso que a gente vai trazer para o seu filho. Uma educação que ela é capaz, né, de estar em paz com a inteligência artificial. Eu quero chamar a atenção dos pais aqui, viu, Romário, para a inteligência artificial do nosso tempo. A inteligência artificial, ela vai, com certeza, modificar significativamente todas as profissões. Todas as profissões vão sofrer alterações com a inteligência artificial. E aí a escola tradicional, ela não está preparada para trabalhar com a inteligência artificial quando ela insere, muito precocemente, a tecnologia digital para as crianças. Parece um paradoxo. Mas para a gente trabalhar as crianças, olha como é massa. A necessidade de se introduzir a tecnologia, mas dependendo da forma como é feito, tem essa necessidade de se introduzir a criança no mundo tecnológico, que não tem como fugir disso. No entanto, dependendo da forma como é feito, pode ser prejudicial ao invés de benéfico. Muito bem, você validou e tem mais. Nós preparamos a criança para a inteligência artificial quando a gente dá a ela vocabulário. Vocabulário, palavras. Quando a gente dá a ela conhecimento, porque olha como é interessante. Lá no Vale do Silício, que é a região ali nos Estados Unidos, onde tem... Ali é o epicentro da inteligência artificial do mundo. Então, lá, os pais não admitem que as crianças no infantil e no fundamental, elas sejam, que na escola tenha telas e que tenha tecnologia.
Aí você pode pensar, mas meu filho vai ficar para trás, porque ele não está utilizando a tecnologia. É exatamente o contrário. O que eles estão fazendo lá? A criança ela está tendo criatividade, porque, Romário, a coisa que fará a diferença no século XXI não é eu ter conhecimento, quais são os rios do mundo, as capitais do mundo. Não é isso, porque eu posso ter acesso na minha mão. Eu clico aqui, qual é a capital de tal país? Eu tenho na hora. Agora, criatividade, inteligência socioemocional, isso sim fará a diferença. Valores humanos, porque só o ser humano tem criatividade. Mas como é que eu desenvolvo a criatividade? Quando eu dou à criança o espaço para que ela possa desenvolver isso. Então, é a interação com o concreto, é a criança trabalhar a escrita, é dar a ela um vocabulário, porque nós estamos com o menor vocabulário da história da humanidade, na nossa geração. Então, a geração Z, ela está prejudicada com baixo vocabulário. Quem tem baixo vocabulário não vai dominar uma IA, não vai dominar uma inteligência artificial. Eu, como arquiteto, como advogado, como médico, eu preciso desenvolver um bom vocabulário para eu poder manusear um chat GPT, que todo mundo já tem acesso, mas se eu não souber o que está escrito ali, se a informação ela estiver errada, se eu tiver dado um comando errado para a IA, ela vai dar uma resposta de acordo com o meu comando. Viu como é importante a questão da linguística, a questão de saber interpretar? Então, assim, é esse modelo de educação que eu quero oferecer para o seu filho e que a gente vai desenvolver. E esse projeto, eu não quero ficar só aqui, não, no Iguatu. A gente tem... eu quero montar parcerias, né, futuramente, para que a gente possa montar o nosso próprio sistema de educação e andar pelo Brasil. Sobre a segunda pergunta, você falou dos novos projetos do Ivo, né, dos livros. Então, a gente lançou recentemente Pedagogia para Formadores, está disponível, viu? Eu entrego para qualquer lugar do Brasil. Inclusive, o Romário aqui é pé quente, viu? Enquanto eu fazia a entrevista, acabei de vender um livro, viu? Para fora. Né? Segunda-feira estarei colocando no correio. Então, já lancei mais, não lancei, mas já escrevi mais outros 2 livros. Um foi um guia para educadores, chamado Marcos do Desenvolvimento Infantil. Quando eu fui montar, educar, eu fiz uma pesquisa sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre o Reggio Emília, né, que é uma cidade lá da Europa, em que eles adotam um sistema de educação muito parecido com o que a gente quer implantar aqui. E experiências também na China, como crianças que têm que fazer atividades domésticas para que elas possam trabalhar a ansiedade, etc. Esse livro é um livro que tem todos os marcos, desde 0 idade até os 5 anos. Então é um livro também para mães, é um livro para babás, é um livro para pedagogas, porque são os marcos do desenvolvimento infantil. Eu vou lá identificar o que uma criança de 3 meses ela apresenta em termos cognitivos, em termos linguísticos, em termos motores. E o que é interessante do livro é que o que eu posso fazer para estimular o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento linguístico e o desenvolvimento socioemocional. O livro é todo montado dessa forma. E lá também eu conto uma experiência, eu vou para a terceira pergunta, a experiência que eu tenho com os pais, né? Aqui a gente tem ainda poucos pais, então assim, é uma experiência pequena do ponto de vista do projeto, mas já é uma experiência que a gente pode já dizer que é muito positiva. Primeiramente, os pais têm aquela resistência inicial. Poxa, quem é você? Você não sabe criar filho. Eu quem sei criar meu filho. Existe uma certa carteirada que o pai dá, né? Muitas vezes, que é normal. Mas assim, nós temos utilizado uma forma de comunicar isso para os pais, no sentido de dizer, não é que eu vou me meter na sua vida, é que a gente tem uma visão científica, por exemplo, do panorama brasileiro. E o panorama das famílias brasileiras, no sentido de criar filhos, está em desacordo com o desenvolvimento. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência.
E a gente tem, inclusive, os resultados para que os pais possam ver na própria sociedade ou na própria casa. Por exemplo, uma criança de 2 anos ou de 3 anos, que ela é quem escolhe tudo. Escolhe para onde vai, escolhe o brinquedo. Isso, educação permissiva. E a criança também tem muita birra e tem mais. O que é pior, viu, Romário? Nós temos crianças ansiosas, crianças que estão tomando antidepressivos com 3, com 4 anos de idade, porque se não for com remédio, não vai controlar a ansiedade. Então, assim, peraí, se tem todos esses sintomas, tem que ter um fator. Então, é no fator que a gente atua. Poxa, qual é a atitude sua como pai? E é tudo tão simples, porque cuidar de criança é a coisa mais simples que existe. Porque você só precisa, eu às vezes observo, né, os pais nas praças ou nos restaurantes sempre estão com um celular. Então, às vezes até a criança, o pai está com a criança que é bebê no braço e outro braço ele se esforça ali para ficar vendo o celular. Hoje, os cientistas já afirmam que o abandono do século XXI chama-se a tela. Então, a criança está abraçada ao pai, mas ela está abandonada. Não existe nenhuma interação. E, Romário, o que tem prejudicado as crianças elas têm dificuldade hoje, algumas delas, né? De reconhecer expressões faciais de emoção. Então, o que é uma emoção de uma raiva? O que é uma emoção de uma alegria? A criança não sabe, porque a tela, ela impossibilita que a criança aprenda esse tipo de coisa. Eu costumo dizer nas palestras onde desenvolvo, nas formações, que assim, o ser humano, ele nasce humano porque é da espécie humana. Mas tudo que a gente é aprendido. Então, não adianta, nós não somos uma tartaruga. Que a tartaruga, ela eclode do ovo, ninguém ensina a tartaruga a nadar, ninguém ensina em que direção está a água e ninguém ensina ela a fugir dos predadores. Mas ela vai, ela foge e ela sobrevive. O ser humano, ele nasce totalmente indefeso e ele nasce totalmente dependente do outro ser humano. Então, toda essa interação, todo esse desenvolvimento vai acontecer com o outro. E aí, esse outro que está responsável, que no caso, na maioria dos casos são os pais, precisam estar preparados. E é isso que a gente desenvolve aqui, no Escola para Pais. Porque eu quero, inclusive, estender esse projeto. Já ofereci a alguns municípios também para a gente fazer. Eu tive recentemente num congresso, né, em Limoeiro do Norte, aqui mesmo no Ceará, e pertinho a gente tinha lá toda a região do Jaguaribe ali reunida, e eu falava desse projeto, né? Então, assim, já uma pessoa me procurou para implantar em seu município, não sei, não posso falar aqui ainda, mas se de repente der certo, então você que tem aí, nós vamos começar a nova gestão agora em todos os municípios, né? Dia 1º de janeiro, são coisas que a gente pode implantar a nível de município, a nível de estado, a nível de país, porque a gente precisa dessa interferência. O meu próximo livro, que eu já estou escrevendo, vai ser exatamente sobre a pedagogia única. A pedagogia única é uma pedagogia que entende que a educação de casa não pode ser diferente da educação da escola. A escola, ela não pode ser apenas supervisionada pelos pais, que é o que acontece, viu? O pai muitas vezes atua com a escola supervisionando. Se a professora fez legal, se a escola está assim, está assada, etc. Sim, mas o pai ele é partícipe e se ele não o for, já vai acontecer um prejuízo, não é uma dedução minha. Já vai acontecer um prejuízo, é claro. Em se tratando de ser humano, tem pessoas que em contextos totalmente hostis e negativos vão se desenvolver. Mas se for pensar do ponto de vista pedagógico, a gente já sabe que uma criança, ela, se não tiver o incentivo ali do pai junto com a escola, no mesmo sistema de educação, porque assim, note, só dando um exemplo, a escola tem toda uma rotina. A criança entra, sei lá, um exemplo, entra 7
7h10 vai para a salinha, tem uma rodinha, tem uma contação de história, tem a hora do lanche, no caso aqui da Educare, tem a hora de dormir, tem as crianças que são de tempo integral, tem a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de fazer atividade, a hora do reforço, chega em casa, não tem rotina nenhuma. Faz o que quer, então não pode ser assim. Esse tipo de questão que a gente precisa repensar, né? Pronto, eu acho que deu para esclarecer bastante aí aqui sobre a Educare, sobre você. Eu acho que não tem muito mais o que perguntar, mas mesmo assim eu gostaria de saber um pouco mais na tua visão enquanto pedagogo, enquanto fundador aqui da Educare e tal. Como que se dá a visão, a sua visão atual sobre os pais que antes e depois de conhecerem o Instituto e participarem? Que era a visão dos pais? Como que está atualmente? E qual a dica que você daria, digamos, hoje para o pai ou a mãe que está nos vendo aqui, que tem esse desejo de instruir melhor o teu filho? Como que ele poderia fazer isso? Como que seria? Porque, de fato, é inegável que a educação sofre, principalmente na era tecnológica, sofre alterações constantes. Quem sabe, se brincar até mensalmente, você aprende uma coisa hoje, lá já vai mudando muito rápido. E muitas vezes, muitas coisas a gente quer acompanhar e tem essa diferenciação. Às vezes, por exemplo, a educação de você aprender um conteúdo de escola, muitas vezes é diferente de você dar um ensinamento de vida para uma criança. Dar um bom dia, um obrigado, a questão de respeito e tudo mais. E como é que fica essa questão do ensinamento do humano em relação ao ensinamento, não vou dizer acadêmico, por ser universitário, pronto. Como que se dá essa questão do ensinamento do humano em relação ao ensinamento tecnológico e escolar, digamos assim? Muito boa sua pergunta, inclusive, sua pergunta, Mário, parabéns, ela é em cima da própria educação que eu acredito para o século XXI. Tem um autor chamado Harari, e ele escreveu um livro chamado 21 lições para o século XXI. E ele vai dizer, o professor, ele é responsável por extrair o sentido da informação. Tá aqui você é um cara que lida com a informação todos os dias. A informação aqui vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram. Só que as pessoas, ao receber essa informação, elas vão filtrar de forma diferente. O papel da educação é ensinar as pessoas a extrair o sentido das informações. O que tem por trás disso? Que nem sempre as pessoas fazem isso e conseguem fazer. A outra coisa, o outro sentido da educação seria identificar o que é mais importante e o que é menos importante. A gente vive rodeado de muita informação. Então, é muito difícil para a gente selecionar. Você tem informação sobre esporte, sobre nutrição, sobre beleza, sobre natureza, é uma infinitude. E, por último, e não menos importante, nós temos que também oferecer para as crianças, né, para as pessoas, o sentido, como é que elas podem ler o mundo e como é que elas se lê nesse mundo. Então, se a educação ela fizer esses 3 papéis, pronto, show de bola. E é o que a gente tenta comunicar para os pais, né? Porque assim, se eu, enquanto escola, tenho toda a intencionalidade aqui, monto as atividades pedagógicas para desenvolver a criança, mas chega em casa, há uma certa descontinuidade. Como assim? É como se aquilo que a escola acredita não é a mesma coisa que a família acredita. Então não vai rolar. Não vai dar muito certo esse sistema, porque está quebrado. Por isso que eu acredito na pedagogia única, que a mesma pedagogia da escola tem que ser a pedagogia da casa. Você perguntou para mim como que os pais veem
A gente tem resistência por um lado, tem aceitação por outro, e eu vou contar para você uma experiência. Você perguntou de uma questão exitosa, né? Teve uma mãe que me disse assim: professor Ivo, tem até um vídeo dela no meu Instagram. Meu filho não sabia amarrar o sapato, amarrar o tênis. É bem comum, assim. Aí eu perguntei, mas por que ele não sabia? Porque, aí ela disse para mim, eu pensava, eu queria tanto protegê-lo que eu não queria deixar ele amarrar errado e tal. Então, hoje a gente faz isso com as crianças, não deixam elas vestir as suas próprias roupas, não deixa calçar o sapato. Você está tirando a autonomia da criança. Viu como é importante essa junção da pedagogia escolar com a pedagogia de casa? Porque coisas bastante simples, pode parecer muito simples, mas aquilo foi revolucionário para aquela casa. Porque o filho dela comemorou. Poxa, mãe, eu sei amarrar o tênis, olha aqui, que legal. Entendeu? Então aquilo foi mais importante do que ele aprender a fórmula de Bhaskara. Né? Porque ele aprendeu uma habilidade que o leva a entender que ele é capaz de fazer coisas que os adultos fazem. Ele é capaz de fazer outras coisas, ou seja, desenvolveu na criança não apenas um conhecimento, mas uma expertise, uma habilidade para a vida, né? Pronto, esse exemplo é bem interessante porque se uma criança aprende algo para gente básico, simples, fácil, quando ele se deparar com algo mais complexo, que ele tiver algum problema, ele não vai se sentir incapaz de fazer, porque se ele aprende, às vezes errando e tudo, com algo simples, mas vai pegar, vai aprender e tudo mais, e quando ele se deparar com alguma coisa mais complicada, ele não vai ter problema, porque ele foi influenciado e colocado para fazer. Então, um exemplo bem simples, mas também muito importante. Eu acho que, no geral, um apanhado é isso mesmo que a gente tinha de falar. Só deixar o recado aí para seguirem o Instagram da Educare, do Ivo também. Quem não é inscrito também tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube aí da TV Tem de Tudo. Lembrando que essa é uma nova fase aqui também da TV, a gente está nessa nova pegada dessa questão de ensino também, pesquisa. Eu também sou muito ligado, sou universitário e tudo. E se alguém tiver alguma dúvida aí sobre o Ivo, sobre alguma obra que ele tenha, sobre a Educare, deixa nos comentários aqui da TV Tem de Tudo, que eu vou passar para ele. Quem quiser mais particular, pode mandar no teu privado da Educare também, né? Pode mandar lá alguma dúvida. E, pessoal, eu acho que é isso. Desejar aí um bom dia a todos. Fiquem todos com Deus. Vou agora me despedir e dar o microfone aqui para que o Ivo possa finalizar a sua fala e também se despedir de todos, ok? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Romário. Parabéns, assim, parabéns por você ser essa pessoa. A gente dialogou bem e vejo que você é uma pessoa que pesquisa e é também alguém da área da educação, né, e da comunicação. São duas paixões muito importantes, dois ativos muito importantes. TV Tem de Tudo, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Muito obrigado por terem validado aqui tanto o trabalho da Educare quanto o trabalho do Ivo Lavô. Então, quer falar com a gente, pode nos procurar aqui por meio do Instagram da Educare, Educare Espaço Kids. Siga a Educare, siga o Ivo Lavô.oficial. Pode falar lá no direct, a gente responde para você. Muito obrigado, beijo no coração e é isso aí, educação sempre. Fim.